Aleluia. Você achou? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você pode tomar o seu lugar. Essa passagem que nós acabamos de ler é como se fosse uma palavra que o apóstolo Paulo libera para a igreja de Filipos, a partir de experiências que ele teve com a igreja de Filipe. Paulo se dedicou àquela igreja. Paulo jejuou por aqueles irmãos. Paulo orou pelos irmãos da cidade de Filipos. Paulo, como ele mesmo disse em outras cartas, ele se gastou e se deixou gastar por causa do evangelho. Paulo abriu mão de conforto. Paulo abriu mão de outras coisas para que o evangelho fosse ensinado àquela igreja de Filipos. Contudo, a Bíblia diz que em determinado momento Paulo estava preso e ele seria julgado. Obrigado, querida. Ele seria julgado. E no dia do julgamento dele, não apareceu ninguém para defender o apóstolo Paulo. Quando ele estava sentado ali naquele lugar como de acusado, e ele olhou para o lugar das testemunhas, ele viu o lugar vazio, porque não havia nenhum de seus irmãos ali presente. Então Paulo se sentiu abandonado, Paulo se sentiu esquecido, excluído. Foi exatamente assim que Paulo se sentiu. E como é que a gente se sente quando a gente é esquecido? O que gera no nosso coração quando alguém esquece de você? Quando você se sente esquecido por alguém? Quando alguém despreza você? Como reage o teu coração? Como é que você tem reagido diante dessas experiências? Paulo está dizendo: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo está dizendo: eu não vou guardar no meu coração nada de ruim que eu sofri. Paulo está dizendo: eu não vou guardar na minha alma nenhuma experiência ruim que eu tive. Nada que me trouxe tristeza, que me trouxe angústia, que me trouxe desespero, nada dessas coisas eu vou guardar comigo. Por isso que ele diz: eu vou me esquecer dessas coisas que ficam para trás. Quando a gente está usando o computador em casa e às vezes a gente percebe que o computador está mais lento, uma das primeiras coisas que o técnico vai dizer para você é: dê uma olhada na tua lixeira, veja se a lixeira não está muito cheia, porque o teu computador pode estar lento em virtude da lixeira estar cheia. E aí você vai lá na lixeira e você descobre que tem não sei quantos gigas de besteira jogado na lixeira, de coisas que você já abriu mão, que você descartou, mas estão na lixeira do teu computador. E por estarem na lixeira, estão ocupando espaço. Aí você só precisa de uma coisa: ir com o mouse lá em cima, clicar nela e dizer esvaziar. Aí ela vai esvaziar toda a sua lixeira e você vai perceber que a memória do teu computador vai aumentar, vai expandir, e você vai conseguir fazer melhor os trabalhos que você não conseguia fazer, porque a sujeira no nosso computador nos impede de avançarmos no nosso trabalho. Quem está entendendo, diga amém. Nas nossas casas, nas cozinhas, por exemplo, a vasilha que guardamos, o potezinho que guardamos o lixo da cozinha, é um potinho pequeno, não é verdade? Ninguém tem um balde desse, imagino que aqui ninguém tenha um balde desse tamanho na cozinha para juntar lixo da cozinha, senão você vai demorar um mês para encher aquilo. Então vai dar roedores, vai trazer baratas, vai trazer moscas, porque você está guardando o lixo aqui, está juntando o lixo há 3 semanas atrás. Então o lixo que vai ficar na cozinha, ele tem que ser pequenino, para que de um dia para o outro você possa recolher esse lixo e descer as escadas, no meu caso do condomínio, e jogar lá embaixo no condomínio. Alguém aqui além de mim já jogou alguma coisa no lixo e depois teve que ir no lixo procurar porque você falou: caramba, não era para ter jogado no lixo, e você foi lá e alguém jogou chave de casa de repente no lixo? Alguém jogou chave de casa? Alguém jogou? Já vi irmão se levantando aqui. Alguém jogou alguma outra coisa dentro do lixo? Uma vez eu estava limpando, eu estava recolhendo, ia trocar o papel higiênico do banheiro, e aí eu tirei aquele rolinho que prende, onde o rolo maior fica preso nele,
E quando eu tirei, que eu fui jogar fora aquele invólucro pardo de papelão, quando eu joguei também o rolinho que prende o negócio. E depois eu estou procurando, cara, cadê o prendedor? Eu falei, não, aqui nesse lixo eu não boto a mão não. Nesse lixo, eu vou ter que comprar um rolinho novo. Aí tive que ir lá na loja, comprar um rolinho para o banheiro, porque eu joguei aquele fora. Mas o fato é que, hora ou outra, a gente vai lá no banheiro, a gente vai lá na cozinha, no lixo, para ver se não está lá alguma coisa que a gente jogou fora. Mas o lixo é algo contaminado, é algo que precisamos descartar com urgência. Se nós não pegarmos o lixo da cozinha, por menor que ele seja, e não descermos com ele e jogarmos no lixo, lá embaixo, para o lixeiro passar e recolher, nós teremos moscas voando dentro da nossa casa. Bom, e se você gosta de fazer peixe como eu, tem que descer na mesma hora com o lixo, porque nunca vi troço para gostar de peixe como mosca, como eu conheço. Você começou a dizer que vai fazer um peixe e as moscas já ficam na janela esperando. Aí você fala, Jesus, quem avisou que eu ia fazer? E aí você tem que pegar aquele lixo então e descartar ele com muita rapidez, para que a tua casa não fique mal cheirosa. Os fãs de gato aqui nessa igreja têm que fazer a mesma coisa, passar na lixeirinha dos gatos lá e recolher as pérolas que eles deixaram lá e descer com aquilo, para que a visita, quando chegar na tua casa, não diga, nossa, que cheiro ruim é esse? E aí não tem perfume que dê conta nisso aí. Irmãos, esses lixos que a gente vive guardando, às vezes nas nossas vidas, causam as mesmas coisas. Essas coisas que a gente sabe que são ruins, que nós descartamos ela um dia, e que a gente continua lembrando delas, é porque nós continuamos a mantê-las dentro da nossa cozinha ou no nosso banheiro. Há alguns dias atrás, há uns meses atrás, eu estava bem triste, já falei isso na semana passada, eu não vou falar isso de novo. Eu estava bem angustiado com algumas coisas. E eu estava guardando aquilo no meu coração. Porque eu me senti como o apóstolo Paulo, injustiçado, traído. Eu me senti um monte de coisas, que eu não vou adjetivar para vocês aqui agora. Mas eu me senti assim. E a tendência qual foi? Eu ficar triste. E a tristeza do meu coração foi fazendo com que eu ficasse cada vez mais lento nas minhas ações. Como mais lentos, pastor? Eu não queria nem vir para a igreja. Porque eu estava tão triste, que eu comecei a perder a vontade de estar entre as pessoas. Eu comecei a querer ficar em casa. Por quê? Porque eu estava guardando algo na minha lixeira que estava me tornando mais lento. Eu estava guardando coisas na minha lixeira que estavam contaminando a minha vida. Você conhece alguém que você olhando para ela, você disse assim, cara, fulano tem tudo para romper na vida. Fulano tem tudo para arrebentar, tem tudo para conquistar, mas lamentavelmente ele não conseguiu. Você conhece alguém assim? Que você olhando para isso fala, nossa, é inteligente, tem saúde, é esperto, sabe falar, sabe se envolver com as pessoas, mas eu não sei por que não deu certo. Sabe por quê, irmãos? Muitas das vezes é porque nós guardamos no coração aquilo que nós não deveríamos guardar. E é sobre isso que Deus quer falar comigo e com você nesta noite. Tem mensagens, eu já falei isso antes, que eu vou fazer meu devocional. Essa foi o devocional dessa semana. E eu estava fazendo um devocional e Deus começou a ministrar comigo, falando da necessidade que eu tenho de abrir mão dessas lembranças que me fizeram mal. E às vezes a gente quer se agarrar a essas lembranças. A gente não quer abrir mão dessas coisas. Fazem mal, mas a gente parece que não tem controle sobre elas, porque elas estão sempre presentes nos nossos pensamentos. E aí, eu me lembrei de uma coisa, eu falei, todas as vezes que eu vou pregar uma palavra, ou Deus me faz lembrar que eu já passei por aquela luta, ou Deus está me dizendo, você vai passar por essa luta. Então tem mensagens, por exemplo, que quem prega sabe do que eu estou dizendo. Eu tenho que ter autoridade sobre o que eu vou falar. Eu não posso chegar aqui em cima e falar, façam, se eu não estou fazendo, se eu não fiz. Eu não posso dizer, perdoe, se eu não tive situações em que eu fui obrigado a exercer o perdão. Eu não posso falar sobre isso. Então tem mensagens, por exemplo, que Deus me dá, que eu gostaria muito de falar assim, pastor Diego, está aqui o meu sermão, prega no meu lugar. Porque se eu não passei por aquele problema, eu vou passar. E assim como Jesus,
disse: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Jesus estava dizendo: Senhor, eu sei a dor que eu vou sentir, de ter as mãos e os pés rasgados por um cravo de ferro, que vai quebrar os ossos do meu pé, vai cortar a minha carne, vai sangrar. Uma coroa que vai ser colocada na minha cabeça e depois acertada com uma cana, um pedaço de madeira, e vai fazer com que aquela coroa encrave na minha cabeça. E os seus espinhos vão rasgar o meu couro cabeludo. Jesus sabia daquilo antecipadamente, mas ele disse: não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Então eu gostaria muito, muitas das vezes, de pedir o pastor Célio para pregar no meu lugar. Mas Deus fala assim: meu filho, essa mensagem é tua. E essa mensagem que eu estou pregando hoje é exatamente algo que eu já acabei de passar. Eu já passei por esse caminho. E como eu passei por esse caminho, eu tenho autoridade de Deus para falar para você hoje. Eu tenho autoridade para dizer o que eu vou dizer para você hoje. Eu quero que você abra o teu coração para ouvir, porque Deus deseja mudar a tua história. Por diversas vezes eu ouvi algumas coisas a respeito desta igreja, do que Deus faria nesta igreja, o que Deus faria através da minha vida neste lugar. Mas a tristeza que eu senti me fez até determinado momento abrir mão disso. Quantas pessoas já abriram mão de tantas coisas por causa de coisas que elas sofreram? Teve pessoas aqui hoje, eu estou falando para pessoas aqui hoje, também pela internet, mas estou falando para pessoas aqui hoje, que um dia decidiram até abrir mão do casamento por causa das afrontas. Teve gente que aqui resolveu abrir mão do trabalho excepcional que orou durante muitos anos pedindo a Deus. Senhor, eu quero aquele trabalho, é aquele emprego que eu quero, é o emprego dos meus sonhos. Sempre foi o emprego dos sonhos. Mas lá naquele emprego dos sonhos, você foi traído por alguém, foi caluniado, foi esquecido. A tua tendência é o quê? Falar: eu não quero mais isso, porque está me causando dores. O que Deus está dizendo para você nesta noite é: filho, filha, não abra mão dos propósitos que eu coloquei no teu coração. As dores que você sente, as dores que eu sinto, não são maiores do que o propósito de Deus na tua vida. Escreva isso e nunca mais te esqueça. As tuas dores não são dores maiores do que aquela que Cristo suportou. Mas a Bíblia diz que a glória que ele recebeu foi muito maior do que a dor que ele sofreu. O que Deus tem para fazer com você? E eu fiquei pensando esses dias, eu falei: Senhor, me perdoa, porque eu estava quase chutando o balde. Eu já estava quase chutando o balde. E o Espírito Santo falou para mim: filho, não vai ser chutando os baldes, diante dos desafios e das afrontas, que você vai conquistar o que eu falei para você que você conquistaria. É exatamente o contrário. É você perseverando, é você colocando diante de você aquilo que eu já falei que eu vou fazer na sua vida. Talvez você se lembre, melhor do que eu, há uma cena na Olimpíadas, eu não sei qual foi, mas ela é recente, de um brasileiro que estava correndo nas Olimpíadas, e de repente, eu acho que foi um italiano que agarrou o corredor brasileiro. Alguém lembra disso aqui? Alguém lembra disso? Ele vinha correndo e alguém saiu, estava na multidão, alguém passou por baixo da cordinha, e quando o brasileiro passou, ele correu e agarrou o brasileiro, impedindo que ele continuasse a corrida dele. As pessoas que estavam do lado, vendo aquilo, correram para tirar aquele homem dos braços daquele italiano que estava segurando ele ali. Soltaram a mão dele e falaram para o rapaz: corre! Continua correndo. Soltaram a mão dele. O rapaz ficou ali, está parado, e o corredor continuou correndo. E ele foi até o final da corrida dele. Ninguém lembra aqui do nome, nem do rosto, daquele desconhecido, ilustre desconhecido, que tirou o corredor da mão de alguém que não queria vê-lo correr. Também não conseguimos lembrar direito, só da fisionomia, de um caricato, de um homem vestido de forma diferente, que tentou atrapalhar alguém de correr. Quantas pessoas têm atrapalhado você de correr?
Quantas pessoas têm atrapalhado você de chegar aonde Deus disse que você deveria chegar? Deus preparou, como o apóstolo Paulo disse, um prêmio maior para você. Deus preparou um lugar de glória, um lugar de honra para a tua vida, mas tem muita gente querendo te sabotar, querendo te segurar e te agarrar no meio do caminho, mas Deus está dizendo, eu estou mandando anônimos para te livrar das garras dessas pessoas. Deus está mandando anônimos. Hoje aqui, me permita dizer para você, mas hoje eu sou um anônimo na tua vida, porque eu estou dizendo para você que essas coisinhas pequenininhas, como lembranças ruins, experiências desastrosas, não vão fazer você parar de correr. Os propósitos que Deus colocou no teu coração, não é para você largá-los e abandoná-los no caminho, por causa das coisas que você sofreu, das coisas que você viu, das injustiças que você tanto sofreu, quanto das injustiças que você viu. Você não vai abrir mão disso, porque eu não estou liderando covardes, eu estou liderando homens e mulheres que são cheios da graça de Deus, são homens e mulheres corajosos, que vão alcançar as promessas do Senhor, porque Deus me colocou aqui, como aquele rapaz que estava lá, ajudando o corredor a correr. A minha função aqui como teu pastor, é te ajudar, corredor, corra rápido, corra o mais rápido que você puder, porque Deus está te levando ao lugar de glória e de honra. Corra! Eu me lembro agora do filme Forrest Gump, é o que se vê na cabeça aqui agora. O rapazinho com aquela muleta nas pernas, coitado. Ele tinha dificuldade para andar, mas as pessoas queriam bater naquele garoto. Mas a única coisa que ele ouvia era a amada dele dizendo para ele, corre, Forrest, corre! E Forrest começou a correr meio com dificuldade, porque as pernas estavam presas nos ferros, mas ele só ouvia a voz da amada dizendo, corre, Forrest, corre! E ele começou a correr, e você vê os parafusos pulando da perna, você vê os ferros caindo, e daqui a pouquinho, Forrest está parecendo o The Flash. Ele corre, e os rapazes ficam olhando assim, o menino sumiu no meio da poeira. Você vai ouvir o Espírito Santo dizendo para você também, corre. Mas pastor, está difícil correr assim. Mas o Espírito Santo vai dizer cada vez mais alto para você, corre. E a única voz que importa que você ouça nesta noite é a voz do Espírito dizendo para você, meu filho, não pare no meio do caminho, porque eu não preparei corredores para ficar e parar no meio do caminho. Até porque, irmãos, lá no final tem uma fita chamada finish, escrito finish, final. E quem está lá para nos receber é ninguém mais e ninguém menos do que o Pai da eternidade. É o Senhor que nos aguarda lá. Você vai lembrar, pastor, mas você não sabe das dores que eu já sofri. Meu irmão, pare de ficar lambendo as suas feridas, porque era exatamente o que eu estava fazendo. E eu ficava pensando comigo, conversando comigo mesmo, e às vezes até eu me sentia aquele rapazinho amigo do Frodo lá, o que queria matar o Frodo, do Senhor dos Anéis. Como é que é o nome dele? Sméagol. Sméagol. É o precioso. Aí o precioso ficava falando. Ele ficava conversando com ele mesmo, lembra disso? Ele ficava conversando com ele. Eles querem pegar o mestre. E eu ficava pensando assim, eles querem acabar comigo. Aí a razão fala, deixa de ser bobo, cara, ninguém quer acabar contigo não. Deus tem mais para a tua vida. Não, mas eles me traíram. Aí o Espírito Santo, meu filho, para com isso, tu tem mais para conquistar. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como competirás com cavalos? Deus tem muito mais na tua vida. E eu comecei a olhar para aquilo, e eu olhei na lâmina da água, e eu falei, nossa cara, como tu é feio. Mas era o que eu estava me tornando. Alguém, sabe, triste. Alguém borocochô. Alguém que está sempre, ó dias, ó céu, ó azar. E ninguém tolera caminhar com pessoas assim. Ninguém quer caminhar com alguém que está o tempo todo, só fala de desgraça. Só fala de luta. Minha vida está tão difícil. Meu irmão, se você começasse a visitar outras pessoas, você descobriria que tem gente na fila passando por coisas piores do que você.
Se você sair desse mundinho que você está e começar a conviver no meio do povo e dizer assim, fulano, me conta o teu testemunho. Não está aqui agora à noite, estava pela manhã, o pastor Jean. Veio de São Paulo para cá. 8 anos como pastor presidente de uma igreja grande em São Paulo. 8 anos, pastor presidente de uma igreja de São Paulo. O pastor Marcos estava no dia quando ele falou. A vida de um pastor é tão difícil, você não queira saber. A vida de um pastor é muito difícil. As pessoas imaginam como é bacana estar aqui em cima nesses 40 minutos que eu estou pregando. Mas não estão dispostos a caminhar um dia do que eu caminho fora do altar. Passar pelo que eu passo fora do altar. Aqui em cima, com esse topete bonito, que eu passei meia hora escovando, a esposa fica assim, meu Deus, por que o senhor fez um cabelo desse para ele e para mim o senhor não me deu igual? Eu falei, tenho culpa se Deus quer me abençoar, cara. Glorifica, varão, porque Deus te deu um varão que tem um cabelo bom. Glorifica. Eu fico pensando, irmãos. Eu fico pensando. Aonde é que nós vamos chegar se nós continuarmos a fazer dessa forma? O pastor Jean, 8 anos pastor presidente de uma igreja grande em São Paulo. Mas um dia, diante de todas as lutas que um pastor passa, o pastor Jean surtou. Sabe o que é surtar? Ele resolveu que não ia mais pastorear. Ele abandonou a igreja, largou a igreja. E para a sorte dele, para a surpresa dele, melhor dizendo, ninguém foi atrás dele. Nenhum obreiro, nenhum membro da igreja foi atrás dele. Então eu sei, que hoje eu não coloco isso mais no meu coração. Sei que se o pastor morrer, e eu quero que Deus dê vida longa ao pastor de vocês, mas se eu morrer, eu vou deixar um dinheiro para minha esposa patrocinar um anúncio no Instagram. Vá no velório desse homem porque ele merece. Vá no velório desse homem. Vá lá. Eu vou ter que pagar um anúncio, deixar um anúncio pago, para ver se ela tem mais alguém fazendo companhia para ela naquele dia. Mas vai demorar muito ainda, em nome de Jesus. A família separou dele. Ele começou a virar um andarilho. Ele virou um mendigo em São Paulo. Ficou 2 anos sem a família dele, caminhando pela rua como indigente, pedindo pão em cada esquina onde ele podia, pedindo um prato de comida onde ele podia, dormindo debaixo de marquises, dormindo debaixo de ponte, dormindo na chuva, dormindo no vento. Mas Deus resgatou o pastor Jean. A família foi restaurada. E ele falou, pastor, eu precisei vir para cá, para eu recomeçar a minha história neste lugar. E eu falei para ele, e agora? Eu falei, não, pastor, eu vou continuar correndo. Eu vou continuar correndo. Porque nesta corrida, eu vou chegar até no final. Dizer para você uma coisa, Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer para você, você ligou essa televisão agora, esse smartphone, para ver essa mensagem, porque Deus está dizendo para você, continue correndo. Continue correndo. Não são essas dores que você está sentindo que vão te fazer parar no meio do caminho. Esses dias, tem um mês eu acho, estava dormindo, acordei de manhã, e eu fui me espreguiçar na cama, e quando eu me espreguicei, deu cãibra. Alguém aqui já sentiu cãibra? Já? Irmãos, quando deu a cãibra, eu fiz assim, ai. Ui. Aí ela falou, o que foi? Eu falei, cãibra. Aí ela foi correndo para mexer, tira a mão. Ela já queria mexer na minha cãibra, e uma dor infernal, parecia que eu estava tendo filhos gêmeos saindo junto. Eu falei, pergunta para os homens se não é mais ou menos assim. Pode perguntar para os homens. Estava nascendo gêmeos, parto normal. Ai, Jesus, tem misericórdia da minha alma. Tira a mão daí, mulher. E aí eu fui no meu tempo, no meu time. Eu fui, ai, Jesus, tem misericórdia, não me leva hoje, Senhor. Eu acho que estão levando a minha perna. Eu te entendo, marido. Eu te entendo. E aquilo foi passando. E eu falei, ai, Jesus, graças a Deus. Viu? Deus sarou. Deus sarou.
Eu acho que foi no ano de 89 que uma corredora, acho que é Gabriele alguma coisa, estava também numas Olimpíadas, e ela teve cãibra, não numa perna, ela teve cãibra no corpo inteiro. E ela estava a ver, e ela assim, tem a cena na internet, no Google, depois você pesquisa, e ela nem ela joga para cá, joga para frente, ela está toda torcendo em dores musculares do corpo todo. O médico chega para ela e querem cuidar dela, e ela tira a mão de mim, porque os médicos colocaram a mão dela, é desclassificada da corrida, e ela tem um foco na vida dela, rompe com a linha de chegada. Ela fala assim, ninguém falou que é ruim. Vão se cumprir no nome de Jesus. No nome de Jesus. Não carregue hoje o que era para ter esquecido ontem. Efésios 4, 27 e 26 diz assim: quando estiverem irados, não pequem alimentando o seu próprio rancor. Não deixe que o sol se ponha antes de resolverem as suas diferenças. Não deem oportunidade ao diabo. Quando você não resolve os pepinos, quando você não resolve as intrigas, você está dando oportunidade para que o diabo arruine a tua vida. Então resolva essas pendências rápido. Se você tem pendência com alguém, resolva essa pendência, pelo amor de Deus, mas não permita que Satanás brinque com você. É isso que o apóstolo Paulo está escrevendo na carta dele. 2 Coríntios 5,17 diz: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo está dizendo, esquecendo que fomos esquecidos, sigamos em frente. Esquecendo que fomos abandonados, sigamos em frente. Esquecendo que fomos desprezados, sigamos em frente. Esquecendo que fomos traídos, sigamos em frente. Esquecendo que fomos caluniados, sigamos em frente. Esquecendo que fomos injustiçados, sigamos em frente. Não importa o que você sofreu, meu irmão, a palavra do Senhor para você é: siga em frente. Siga em frente. É tempo de seguir em frente. Precisamos aprender a descansar em Deus. E assim como transferimos para Ele toda a glória que Ele é devida, devemos também lançar sobre Ele as nossas ansiedades. Aliás, é isso que o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 7, ao dizer: deixe com Ele todas as suas preocupações e ansiedades, pois Ele estará sempre cuidando de vocês. Não é fácil, mas eu preciso me esforçar. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Paulo diz: eu preciso me esforçar nisso. A vida inteira nos apegamos aos nossos problemas como chicletes no cabelo. Paulo está dizendo: esqueça-os. Esqueça-os. Alguém aqui, quando era criança, além de mim, colocou chiclete no cabelo das meninas da escola? O Senhor também te perdoa por isso. O Senhor também te perdoa por isso. Deus pode te perdoar hoje aqui pelos chicletes que você colocou no cabelo das meninas da tua sala. Eu sei que você não vai ter coragem de declarar isso publicamente, como eu estou fazendo, mas eu quero dizer que Deus te perdoa disso também. Confessa o teu pecado e deixe. Não coloque mais chiclete no cabelo de ninguém. Parece que o pensamento de esquecer, estamos permitindo que saiam impunes.
sem pagar pelo que fizeram. Mas é nesse ponto que está a questão. Deus é o justo juiz de toda a terra. Posso e devo descansar nesta certeza. E ao invés disso, queremos nós mesmos nos punirmos dos nossos ofensores, de forma que achamos que eles merecem. Mas isso não é justiça, isso é vingança. Romanos 12, 19 diz assim: amados, nunca se vinguem, deixem a ira com Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. Deixe nas mãos do Senhor. A afronta que você recebeu, transfere para Ele. O insulto que você sofreu, transfere para Ele. Mas você precisa concluir a corrida. E eu termino aqui com esse versículo que Salomão escreve no capítulo 7, versículo 15 ao 18 de Eclesiastes. Salomão diz assim: escuta com atenção. Nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça, e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruirias a você mesmo. Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo, porque morrer antes do tempo. Salomão está dizendo, por que você vai morrer antes do tempo? Existe um tempo para todas as coisas e não é tempo de você morrer agora. Você tem um propósito para cumprir. Deus tem algo para realizar na tua vida e através da tua vida. Por que você vai romper isso no meio do caminho? Alguém disse para mim um dia: pastor, tu tem promessa de Deus? Eu falei: tenho muitas. Diga uma delas. Deus falou para mim que vai me dar a palhoça, que a palhoça será do Senhor Jesus. O reino será implantado neste lugar. O reino de Deus será implantado neste lugar, de uma ponta a outra. As pessoas conhecerão o poder do nome do Senhor aqui neste lugar. Pessoas serão curadas, casamentos restaurados, vidas serão resgatadas do inferno. Aqueles que são amarrados pela corrente do vício serão libertos desse lugar. Você acredita nisso? Eu falei: eu acredito. Pastor, então você precisa cuidar do teu coração. Cuide, para que você consiga cumprir esse propósito. Comece a eliminar da tua vida aquelas coisas que te atrapalham, essas coisinhas que ficam o tempo todo te fazendo pensar naquilo que não deveria pensar, naquelas informações tristes. Às vezes, eu acho que não estou vendo nenhum solteiro aqui, só tem casados aqui. Às vezes o final de semana está uma maravilha, sexta-feira está uma bênção. E aí os maridos pensam: uau, Senhor, obrigado por esse final de semana, porque vai ter festa lá no meu AP. Vai ter festa lá na minha casa, Senhor. Aí você não vigia. E você traz à tona um assunto do passado que você já deveria ter resolvido, ou pelo menos esquecido. E aí você vai e comenta aquele miserável, desgraçado daquele assunto que já passou, foi do ano passado. E aí quando você apresenta aquele assunto, aí o clima muda. Aí já era, irmão. Vai pescar, vai fazer outra coisa da vida. Vai procurar outra atividade, porque você bagunçou o negócio. Você estava tudo indo muito bem, e você pensou: como é que eu posso arruinar o meu final de semana? Como é que eu posso? Está indo tudo muito bom, muito bonito. Uma forma de arruinar o meu final de semana? Ah, já sei. É lembrando de algo que já passou e trazer para agora. Aquele probleminha do mês passado, do ano passado, da semana passada, que já foi difícil resolver. Mas eu vou trazer esse problema de novo para cá. Aí eu falo de novo daquela miséria, daquela desgraça. E acabou o final de semana. Aí depois: pastor, me ajuda em oração. Varão, você que tem que ficar mais atento. Esquece esses assuntos. Esquece. Passa uma borracha. Você precisa concluir essa corrida. É bom. Olha o que ele termina dizendo: é bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Porque se eu não vigiar, e se eu não tomar cuidado, a corrida pode acabar para mim antes do tempo. Quantas pessoas eu conheci
que tinham tudo para romperem, tinham tudo para conquistarem, mas que não conseguiram por causa desses desajustezinhos no meio do caminho. Olha o que Salomão vai escrever em Lamentações, no capítulo 3, versículo 18 a 21. Seria bom se você anotasse. Lamentações 3, 18 e 21. Diz assim, olha o que Salomão vai escrever. A minha força se foi, bem como a esperança que eu tinha no Senhor, ó Deus. Lembre-se do meu sofrimento, da dor e da amargura. Eu nunca poderei esquecer dias tão horríveis. Olha o que ele está dizendo. Eu não poderei esquecer dias tão horríveis. Quando me lembro, perco até a vontade de viver. Quando eu me lembro das dores que eu passei, dos dias terríveis que eu vivi, eu perco a vontade de viver. Entrou alguém aqui nesta noite com o desejo de tirar a própria vida. Já está pensando nisso há um tempo, por causa da dor que sente, por causa da humilhação, por causa da vergonha. A dor é tão grande que é difícil até um psicólogo entender a profundidade dessa dor. Mas o que ele está dizendo é que o fato de lembrar destas coisas é que o faz sofrer novamente. Ele está sempre lembrando e está sempre sofrendo. Está sempre lembrando e está sempre sofrendo. Aí o apóstolo Pedro pergunta assim, até quantas vezes devemos perdoar? Até 7? Jesus falou, não digo que 7, mas é 70 vezes 7. Mas perdoar quem? É aquele ofensor? Não, irmãos. É aquela coisa que você já perdoou uma vez. É aquela lembrança que veio na tua cabeça e você fala, pastor, mas eu já perdoei aquilo. Sim, mas quando ela vem de novo, ela te faz sofrer. E o que você precisa fazer? Perdoar de novo. Dizer assim, ó, em alta voz, eu já te perdoei uma vez e eu te perdoo a segunda, porque é 70 vezes 7. E você vai liberar perdão. E Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer para você que você não vai morrer antes do tempo. Não vai ser a tua tristeza, o teu rancor, a tua mágoa que vai ceifar a tua vida, não. Porque Deus estabeleceu algo para você e isso vai acontecer em nome de Jesus. Eu quero lembrar daquilo que pode me dar esperança. Ele termina assim. Se lembrar das coisas ruins, das tristezas da vida, me fazem querer morrer, eu preciso lembrar das coisas boas para que eu queira viver. Nesta noite o Espírito Santo diz para você, traga à memória as coisas boas, porque Ele te quer vivendo. Sabe por que Satanás tem tanta sede por você? Sabe por que Satanás não desiste de você? Porque ele sabe bem o que Deus vai fazer através da tua vida. Satanás sabe muito bem o que Deus vai fazer na tua vida e através da tua vida. Então ele quer sabotar esse programa celestial que Deus estabeleceu para você. Mas hoje Deus te trouxe neste lugar para dizer para você, filho, continue correndo, porque eu estou na linha de chegada só esperando você chegar aqui neste lugar. Eu quero orar por você nesta hora. Eu quero orar por você. Irmãos, eu quero só te lembrar de uma coisa. O verbo diz esquecendo. Esquecendo. Esquecendo, o verbo está no gerúndio. O que significa isso, pastor? É que o verbo ele continua em ação enquanto se fala. O verbo ele está agindo. Então eu continuo esquecendo. Eu esqueci ontem, eu esqueço hoje e eu vou continuar esquecendo amanhã, porque isso é um ato contínuo. Esquecer é um ato contínuo, assim como esforçando também é um ato contínuo. Ontem, eu rompi ontem, mas hoje, eu preciso romper hoje de novo. E amanhã? Amanhã outra vez. E depois de amanhã? Depois de amanhã outra vez. É por isso, irmãos, que eu preciso me cercar de pessoas que sejam cheias de Deus.
Escolha as pessoas para caminhar com você, que te ajudem a correr, não que te segurem no meio do caminho. Tem pessoas que querem te travar porque têm inveja de você, têm ciúme de você, e não querem que você rompa. Está fazendo aula de canto, para quê? Adianta alguma coisa com essa voz que tu tem? Não, tu nunca ouviu isso? Uma vez eu fui fazer aula de canto, eu tive que perdoar essa pessoa, eu não tive que perdoar. Eu não era nem casado ainda, eu queria conquistar, né, a moça, e eu achava que poderia fazer isso cantando, não deu certo, graças a Deus, porque não foi cantando que aconteceu, ela me conquistou, você já sabe dessa história, não vou contar de novo. Mas tinha uma professora de canto que estava nos dando aula, não era a Sonelli naquela época, porque a Sonelli é nascida, e ela falou assim para mim, o que você gostaria de fazer? Aí eu falei, como a gente está no finalzinho, eu vou usar aqui agora. Estava no finalzinho, o que você gostaria? Você preparou alguma canção? Eu falei, preparei. E ela, qual é que você vai cantar? Eu falei, dá um dó maior. Brincadeira, cara, não faz isso não. Faz isso não. Fecha a porta lá, para não sair ninguém. E eu cantei um pedacinho para ela. Você vai entender por que ela falou isso para mim. Eu cantei assim: meu nome é Bartimeu, sou filho de Timeu, e cego há muito tempo. Eu vivo em Jericó e fico nesta estrada, clamando com paixão. Atrás da multidão há sempre alguém que para, há sempre alguém que vê. Por isso estou aqui, quem sabe um dia alguém venha me socorrer. Ela olhou para mim, sorriu e falou: falsidade. Oh, meu Deus. Oh, Jesus. Ela virou para mim e falou assim: muito bem, você vai ser um bom pastor. Eu falei, puxa vida, mas você não é professora de canto? Você, pastor, eu não sou milagreira, não sou mágico. Pastor, investe no teu chamado pastoral, pastor. Investe no teu chamado pastoral. Eu saí daquela reunião arrasado. Até hoje eu tomo medicamento por causa disso. Mas não se importe com o que as pessoas falam a teu respeito. Se importe com o que Deus tem dito acerca de você, meu irmão. Se importe com o que Deus tem para fazer na sua vida. Eu quero aproveitar essa oportunidade e eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Porque eu não quero que você pare no meio do caminho. Está falando aqui alguém, um pastor, que até alguns dias atrás pensou em abrir mão de tudo, por causa das dores, por causa das ameaças, por causa das injustiças. Pensei em desistir de tudo. Mas o Senhor falou para mim: você serve aos homens servindo a mim. Suporte as dores que você tiver que suportar, porque eu tenho um chamado na tua vida. E aquilo fez me posicionar novamente. Então eu quero dizer para você nesta noite: as tuas dores não vão te impedir de chegar aonde Deus falou que você chegaria. Eu quero orar pela tua vida. Se você veio até esse lugar hoje e você ainda nunca te entrega a sua vida para Jesus, é preciso que você decida hoje entregar a tua vida ao Senhor Jesus. Que você fale: eu quero entregar minha vida para Jesus e eu quero que o Senhor mude a minha história. Se você toma uma decisão como essa, o Senhor vai mudar a tua história. Mas você precisa decidir deixar Jesus conduzir a sua vida. Então eu preciso perguntar a alguém nesta noite, neste lugar, que depois de ouvir esta palavra, quer entregar a vida para Jesus. Levanta uma das suas mãos e eu quero orar por você. O meu tempo já chegou no final e eu preciso fazer outras coisas. Você que ficou de pé, você levantou a mão, você pode ficar de pé? Eu quero orar por você.